Acho que para mim são as coisas mais interessantes é quando essa troca de experiências entre empreendedores e o que eles fazem. Eu acho também uma coisa legal de trabalhar no Google é ver, eu já trabalhei também na Amazon, na Microsoft e outras grandes empresas, é entender como uma empresa do tamanho do Google, por exemplo, o tamanho da Amazon, elas conseguem, tendo milhares de funcionários, ainda manter o espírito de startup, né? E aí tem muita gente que acha até que isso é um segredo, né? Top secret, né? Como que a gente consegue manter o ritmo do negócio e evoluir e fazer coisas, pensar 10 vezes e conseguir fazer as coisas de uma forma pragmática e de uma forma sistemática e conseguir atingir os objetivos. Porque tem gente, às vezes, que pensa, né, que a gente está aqui no Google, pô, ver aqueles... Né, o pessoal jogando ping-pong, ou ver o videogame. Acho, porra, esses caras aí não trabalham, só ficam ali o dia inteiro, né? E não é verdade. Na verdade, a gente tem um ritmo de negócio extremamente acelerado, e eu vou explicar para vocês esse segredo. Qual que é o segredo do Google para fazer isso? E não é só do Google. Várias startups utilizam esse mesmo modelo, e todas as startups que estão ou são investidas pelo Google Ventures, elas passam por um treinamento, elas conhecem também esse sistema e normalmente implementam esse sistema em suas empresas. Então, acho que reforça aí o interesse nesse assunto, e até quando eu coloquei os slides, eu coloquei antes, os slides uns dias antes do Google for Entrepreneurs, e eu acho que foi um dos slides que mais eu tive acessos e downloads e likes nos últimos tempos, assim, em velocidade, né? Porque eu acho que é um assunto bem legal e realmente ajuda. Uma parte desses tópicos aí não são segredos, né? Na verdade, a gente brinca que é top secret, mas não é segredo. O Eric Schmidt, que é o CEO, o presidente do Google, ele escreveu um livro junto com o Jonathan Rosenberg, que é um dos nossos VPs de desenvolvimento, de gestão de produto, de product management. Eles criaram um livro chamado How Google Works, que eu recomendo fortemente. Explica a cultura do Google, como o Google trabalha contratação, como o Google trabalha esse processo de ritmo de negócio, como que é o processo interno. Tem até umas piadinhas legais. Até um dos funcionários uma vez perguntou para o Eric Schmidt qual que é o dress code do Google, né? E a resposta dele foi: você tem que vir vestido, né? É só não vir pelado, o resto, né, tá tudo certo. Então, e coisas assim, e tem também essa parte muito legal. E tem o Indeplex, que é muito interessante, que conta um pouco a história do Google, mais cultura e outras coisas interessantes. Tá? Então, um dos primeiros segredos, que eu não vou entrar em detalhes nessa parte, mas o primeiro segredo é a cultura. A cultura da empresa é fundamental. O Peter Drucker, inclusive, falava que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? A cultura da empresa, ela é fundamental para você ter uma cultura, por exemplo, aberta e propensa a correr riscos, uma cultura que permite que os funcionários sejam proativos, uma cultura que não deixa o funcionário simplesmente ser uma máquina, né, que recebe ordens, né, e que seja ordenado a fazer coisas. Não. Tem que ser uma cultura muito mais aberta, uma cultura, por exemplo, questionadora. Aqui no Google a gente tem uma cultura muito questionadora, não é simplesmente quem tem o maior cargo que define o que vai acontecer. Quem está embaixo, se você tiver dados para provar, eu vou falar sobre isso, você muda uma decisão. Então, acho que a cultura é importante, mas a gente não vai falar muito sobre isso. Esse é um aspecto. O segundo são os OKRs, que é isso que eu vou entrar em mais detalhes com vocês, que é o sistema. É um sistema de como a gente gerencia, se mede, né, e compartilha informações com a empresa inteira, que é o sistema de Objectives and Key Results, tá? Objetivos e resultados chaves. Então, esse é um sistema. Tá? Não foi inventado no Google. Tá? Quem primeiro falou sobre esse sistema e usou foi o Andy Grove na Intel. Tá? Mas eles usavam de uma certa forma, claro que teve adaptações durante o período, e depois um dos membros do board do Google trouxe o método para o Google, né, e aí ele foi implementado. Quais são... uma coisa interessante, de novo, eu vou falar desse livro, porque eu li ele ele foi lançado a semana passada, e ele é tão bom que eu li assim, em 2 dias. É realmente impressionante. E é interessante que ele tem um capítulo, que é o capítulo 4, que ele fala bastante de OKRs. Ele fala que essas organizações exponenciais, startups, empresas grandes que são exponenciais, elas usam esse sistema, o método de OKRs, porque ele dá mais performance para elas
medirem exatamente essa velocidade, né? E dar essa velocidade de uma forma sistemática. Então, de novo, está dentro desse livro Exponential Organizations, que é como você consegue, ele explica como você consegue construir essas organizações 10 vezes, né, que a gente chama. Mas o que são exatamente os OKRs e para que servem? O primeiro ponto que a gente fala no Google, isso faz parte da cultura de como o Google funciona, é que a gente não fica criando planos estilo MBA, né, de 80, 100 páginas para poder executar. Pelo contrário, o Google pensa muito, tem esse modelo de longo prazo, pensamento de longo prazo, estratégico, sobre o que vai fazer, e também, e é o ponto fundamental, como você consegue controlar o curto prazo, que é através dos OKRs. Vocês vão ver que são super simples. Você não precisa ter planos de 200 páginas para ter um plano, né, para você poder se planejar. A outra coisa é que o OKR, esse sistema, ele traz disciplina para a empresa. Por que disciplina? Porque quando você escreve aquilo que você tem que fazer, vocês vão ver que a gente faz isso a cada 3 meses, esse é o nosso curto prazo, a cada 3 meses a gente escreve nossos OKRs, quer dizer, o que a gente vai fazer para os próximos 3 meses. Então, a cada 3 meses a gente tem que reescrever. A gente recria, né, ou revisita os OKRs e os nossos objetivos e resultados-chave daquele trimestre. Né? Isso gera uma disciplina muito grande, porque quando você tem que escrever, você tem que pensar, né, melhor. Isso gera uma disciplina também de como você tem que pensar esses seus objetivos que você quer atingir para atingir os objetivos da empresa. A outra coisa que é muito legal dos OKRs é comunicação. Para vocês terem uma ideia, isso é público, né? De novo, esses livros eles contam sobre isso, e isso para mim é impressionante, porque vocês vão perceber, quando eu falar sobre isso, vocês vão falar, poxa, eu particularmente trabalhei várias vezes, conheço um sistema, uma coisa assim. Os OKRs de todas as pessoas no Google estão visíveis para todos. Então, eu, por exemplo, como funcionário José Papa, eu posso ir, a gente tem uma intranet, eu posso entrar lá, entrar na página do Larry Page e acessar e ver o que ele está fazendo, né? Quais são os objetivos e resultados-chave dele do trimestre. Posso entrar na página do meu Senior Vice President e ver o que ele está fazendo, assim como ele pode entrar na minha página e ver o que eu estou fazendo. Todo mundo tem acesso a tudo, em termos de objetivos e estratégias da empresa. Eu acho impressionante, né? Eu, quando entrei, eu falei assim, não acredito, eu consigo ver tudo, assim, números, tem tudo disponível, metas de vendas, tudo dentro desses OKRs. A gente tem página onde você coloca essas metas, né, e você descreve elas, quer dizer, isso é disponível. Comunicação é fundamental, porque é interessante que muitas vezes a gente entra, a gente vai, às vezes, pensar, vou pedir ajuda para uma determinada pessoa. Às vezes, particularmente, eu entro antes, vejo quais são os objetivos daquela pessoa. E eu tento linkar, né, o meu pedido, né, ou a minha ajuda para algum objetivo dela. Se eu vejo que ela não tem nada a ver com minha área, talvez eu não vá pedir ajuda, porque eu não vou tirar ela do foco dela, né, do que ela está fazendo. Porque o OKR é o foco, né? Ele te dá foco, como a gente vai falar aqui. Então, essa é uma outra regra da cultura do Google que se transmite na prática nos OKRs, né? A gente acredita que as empresas elas deviam, por padrão, né, por default, ser totalmente abertas, né, e não fechadas, né, esconder a informação do funcionário. Pelo contrário, o default deveria ser aberto. Por quê? Quando você abre, você tem essa interação e você os seus funcionários conseguem ter mais proatividade nas coisas que eles vão fazer. E por isso que os OKRs de todo mundo são visíveis na empresa. Outra coisa que no Google a gente gosta e ama, na verdade, são métricas, né? Números, quantitativo. No Google a gente não baseia simplesmente no feeling do hipopótamo na sala. O hipopótamo um acrônimo em inglês, né? Que é a opinião da pessoa mais bem paga na sala. A gente não se baseia nisso, né? Quer dizer, não é porque o VP falou que tem que fazer que vai ser feito. Ou ele vem com os números para provar que aquilo é bom, ou pelo menos que ele tentou provar que aquilo é bom, ou ele vai ter que pedir para alguém da equipe dele fazer, ou ele pode também sofrer, outras pessoas podem questionar por que ele está fazendo aquilo. Então, isso é muito interessante, e a cultura de métricas. E essa cultura de métricas também se deriva em como a gente cria os OKRs, que são quantitativos. É fundamental que eles sejam quantitativos, eles têm que ter quantificação para que você possa medir o progresso deles depois, tá? Não é só escrever, depois a gente mede o progresso. E a outra coisa que o OKR dá, como eu comentei, é foco. Ele foca você na tarefa, né?
Ele te dá o foco do que você tem que fazer, o que você tem que cumprir, quais são os objetivos que você tem que atingir naqueles quarters, né, que a gente chama que são os trimestres, onde você definiu os seus OKRs, tá, com a sua liderança. Então, exemplo, né, para ficar mais claro. Quais são alguns exemplos de OKRs? Aqui tem uma, por exemplo, esse é um exemplo de um gerente de produto do Blogger, isso ficou público em um site, por isso que eu posso mostrar. Acelerar o crescimento de receitas do Blogger. Aí, isso é o objetivo. Esse negrito é o objetivo. Está vendo que ele não é, esse não precisa ser quantitativo. Ele é uma meta, né, que você quer atingir. Eu quero acelerar o crescimento. Agora, como eu vou fazer isso? Aí sim vem os bulletzinhos, que esses são os key results, os resultados chaves. Para eu saber que eu atingi esse objetivo de acelerar o crescimento de receitas do Blogger, o que eu tenho que fazer nesses 3 meses? Eu tenho que lançar o tab Monetize para todos os usuários. Está vendo que é bem concreto, né? É bem quantitativo. Ou eu fiz ou eu não fiz, né? Ou eu lanço ou não lanço. O segundo, lançar 3 experimentos para testar o que aumentou no faturamento. Quer dizer, esse também é bem objetivo. 3 experimentos que eu tenho que fazer. Se eu fizer um só, eu não cumpri. Finalizar o documento de produto e assegurar a alocação de dinheiros para o próximo trimestre. E implementar uma feature de ads que aumente os cliques em XX%, né? Uma percentual aí qualquer. Quer dizer, percebe como está bem quantitativo, né? O de baixo, aumentar o tráfego do Blogger, que é do Blogspot. Lançar 3 novas funcionalidades para deixar as páginas HTML mais padronizadas, leves e rápidas, reduzir o número de erros dos 404 em XX% e aumentar o tráfego em XX%. Está vendo como é quantitativo, né? Você tem que colocar metas que você consegue depois aferir, né? Que você consegue medir. Então, de novo, isso que dá o foco, né? Você cria esses números. Algumas dicas e regras, né, de OKRs. Normalmente a gente fala que no máximo você tem que ter 5 objetivos, cada um com no máximo 4 resultados chaves dentro de cada objetivo. Então, esse é o modo de fazer. Se você começar a colocar 6, 7, 8 objetivos, e você não vai conseguir cumprir, é coisa demais, né? Então, você tem que pensar máximo de 5 objetivos, cada um com no máximo 4 resultados chaves dentro desses objetivos. O outro ponto fundamental é que isso não é de cima para baixo, também nem de baixo para cima, eles são discutidos, tá? Então, o líder, né, o gerente daquela pessoa discute com o funcionário e eles chegam a um consenso de quais têm que ser os OKRs dessa pessoa para aquele trimestre. Então, a cada trimestre tem uma discussão sobre quais vão ser os próximos objetivos e resultados que cada indivíduo tem que atingir, né? Os OKRs devem ser ousados, essa é uma coisa forte na cultura do Google também, para não pensar pequeno. Então, se você colocar... Eu sei que eu consigo fazer 2, então eu vou colocar 2. Aí você vai falar, pô, 2 você já fez no trimestre passado. Que tal você tentar 5 agora? Pô, mas 5 é... Tenta 5. Mas, por quê? Porque na hora de pontuar, vocês vão ver, na hora de a gente medir os OKRs, a gente tem uma forma de pontuar que não diz que você tem que atingir 100%. Se atingir 60% ou 70% de objetivo é legal. Se você sempre ficar atingindo 100% é porque os objetivos estão muito sossegados, né? Essa é a mentalidade da ousadia, né, no Google. E outra coisa fundamental, não pode ser usado para avaliação de performance. Esse sistema ele não é para fazer performance review, né? A avaliação de performance para ver se você vai dar aumento ao funcionário, se você vai demitir ou promover ele, não é. No Google a gente tem um outro sistema, que esse a gente não pode falar, que é para fazer performance review, a avaliação de performance. Tá? Esse é um sistema para dar ritmo para a sua empresa e para as pessoas se autogerenciarem. Né? É um sistema de autogestão também, né? Para as pessoas também saberem o que elas têm que fazer, o que elas querem fazer. Tá? Por isso que a questão da ousadia é aqui, né? A gente pensa isso, né? A maioria das empresas elas são pensadas em tentar minimizar os riscos, né? Não no Google. No Google a gente tenta maximizar resultado e velocidade. Por isso que a gente sempre tenta colocar metas e objetivos ousados, né? Se você tentar ficar só minimizando o risco, você não vai ser uma organização exponencial. É o pensamento. E a outra coisa é o ponto dos OKRs, como a gente falou, que não é para ficar medindo se o funcionário é bom ou ruim, porque você vai falhar. Pode acontecer de um dos seus objetivos ou dos seus resultados-chave você falhar miseravelmente. Mas isso não é ruim. Isso significa que você tem que repensar. Falar, puxa, por que eu falhei? O que eu posso fazer para não falhar na próxima ou fazer alguma outra coisa diferente para acertar? Né? Então, ele é um sistema realmente para ajudar você a gerenciar esse processo de falhas de uma forma tranquila, né? Para você não ficar desesperado que você errou. Né?
E como que a gente mede os OKRs? Então, como eu comentei, no final de cada trimestre que você termina, você pontua os seus resultados chaves. Então, você dá uma nota de 0 a 1, né, para cada um deles. Sendo que 100% é que você não foi normalmente muito ousado, mas pode acontecer, de algum ser 1. Né? Por exemplo, aquele primeiro, lançar o Tab Monetize para todos os usuários. Ou ele é uma nota 0 ou é 1, né? Não tem como ser metade, né? Só fiz metade, então vou dar uma nota assim. Não, é 0 ou 1, lançou ou não lançou. Mas os outros têm, ó, por exemplo, lançar 3 experimentos para testar o que aumentou de faturamento. Viu que é ponto 3, quer dizer, ele só fez um dos experimentos, em vez de conseguir fazer 3. Por isso que ele se deu nota 3, aí nesse momento. Aí ele deu nota 7 no outro e ponto 8. E aí, no geral, e isso é legal, depois que você coloca as notas dos resultados chaves, ele sumariza a nota no objetivo, que é a soma, né, e divide pelo número de resultados chaves, então deu ponto 7 o objetivo de forma geral. Que tá bom. Entre 6 a 7 significa que é bom. 3 a 4, putz, você não atingiu aquele objetivo ou resultado-chave. Né? Então, vamos repensar na próxima fase. Então, é assim que... Então, lembrem que o OKR, né, ou esse método do Google, não é só para você pensar no começo. É também para você se medir, né, e fazer a verificação, né, a gestão desse processo. Tá? Outra dica, algumas outras dicas. No Google a gente define OKRs anuais e trimestrais. Então tem objetivos que são de mais médio prazo, que é de 1 ano, que são definidos no começo do ano, e depois você tem os trimestrais, que são a cada trimestre, claro que baseado nos OKRs anuais. A outra coisa é que todo mundo tem OKR. A empresa tem o OKR geral da empresa, aí cada departamento tem o seu, cada time tem o seu e cada indivíduo tem o seu. Então, e eles não são só um agregado de todos. Por exemplo, o OKR do time são as prioridades do time como um todo. Não é que é a prioridade de cada pessoa se agrega, mas é o objetivo do time. Então, eles se convergem. Né? Isso que é muito legal na empresa. Você tem esse nível, né? Esses níveis aqui. Né? Você tem da missão, você tem os OKRs da empresa, do departamento, do time e do indivíduo. E eles se comunicam. Né? Eles estão linkados, né? Você, claro que como indivíduo, você vai querer fazer os seus OKRs associados à meta da sua equipe, que está associada à meta do seu departamento, que está associada à meta da empresa e que está associado com aquela missão daquela empresa. Né? Então, isso tudo está ligado diretamente entre si. E a outra coisa que também é fundamental, além de você definir os OKRs no começo e medir no fim, é acompanhar, né? Não adianta também você só chegar depois de 3 meses e falar, ô chefe, vamos lá agora medir aí, fazer pontuar meus OKRs. Não. O que a gente faz no Google, a gente tem cadência, né, de acompanhamento. Normalmente, entre cada um dos indivíduos da empresa com o seu líder, né, com o seu gestor, a gente tem uma reunião 1 a 1, que pode acontecer ou semanalmente ou quinzenalmente. Então, eu, por exemplo, toda semana converso com o meu chefe lá fora. Eu tenho uma reunião com ele semanal de cadência e a gente se baseia nos OKRs para conversar. Né? O que você já fez aí? O que falta fazer? Por que você não fez isso que estava aqui? Né? Qual alguma dificuldade que eu posso te ajudar? Então, é baseado naquilo que você definiu inicialmente. Outro lembrete interessante é que você pode mudar. Tá? Os OKRs eles podem, de acordo com essa cadência e com esse ritmo, eles podem mudar durante o trimestre. Tá? Pode acontecer mudanças e alterações. Tá? Você pode mudar esses objetivos-chave de alguma forma. A outra coisa também são reuniões de time, que também acontecem de forma semanal ou quinzenal. Essas que eu estou falando são aquelas que são ligadas ao OKRs. Tá? Não significa que o time só se reúne uma vez por semana. Né? O time pode se reunir outras vezes para outras coisas. Tá? Mas para poder setar a cadência dos OKRs, é semanal ou quinzenal. O departamento também tem uma reunião, que normalmente é mensal. Né? Departamento é um conjunto de times. E, que eu acho que é um dos mais legais de todos, que eu falo, que impressiona nessa empresa, é que a gente faz reuniões company-wide, quer dizer, a empresa inteira, imagina 50 mil funcionários, né? A gente tem uma reunião dessa trimestral, em que todos os funcionários podem participar. Não é que eles todos vão, né? Porque às vezes você não está a fim de assistir, mas todos podem participar. Vocês falam, mas como você aqui, né? E quem faz essa reunião, quem apresenta os resultados da empresa a cada 3 meses, para todos os funcionários é o Larry Page, o Sergey Brin, o Eric Schmidt e todos os Senior VPs, os Senior Vice Presidents. Cada um, na sua ordem, vai falando dos seus OKRs, se atingiu, o que não atingiu.
De novo, é impressionante, né? Você pensar que a cada 3 meses a direção inteira da companhia presta contas, né, entre aspas, né, entre si, né, e para todos os funcionários, né? Não presta conta só para o board, né, para os acionistas, não é? É para todos os funcionários. Aí você fala, mas como você aqui no Brasil pode ver isso, pô? Os caras estão lá nos Estados Unidos. É porque eles transmitem via internet num canal fechado que a gente tem acesso, né? Então, olha que interessante, né? Todo mundo participa, pode assistir e saber o que a empresa está indo bem, o que está indo mal. E, de novo, por que isso é interessante? Porque quando a gente sabe o que está faltando, a gente pode falar, poxa, agora eu vou focar meus OKRs nisso que a empresa ainda precisa atingir, que a gente não atingiu, né? Você também tem essa consciência, né, do que você precisa ajudar na empresa, né? Porque você faz parte desse organismo, empresa, e quero ajudar que isso aconteça, né? Então, esse aqui é a cadência, né? A gente tem esse acompanhamento e cadência de OKRs que acontece nesses períodos, né? E por isso que a gente fala que a inovação ela não pode acontecer simplesmente de forma remota, sem interação entre pessoas e times. Quer dizer, essa comunicação constante, também esse networking, como está acontecendo aqui, ele é fundamental para isso acontecer, né? Para essa inovação ocorrer. Porque nessa interação é que surgem as ideias e surgem as formas de como a gente vai executar, colocar isso em prática no mercado, né? Então, aqui é só um conjunto, um apanhado de palavras que mostram quais são os focos, né? Objetivos, né? Quantitativo, inteligentes, claros, atingíveis, performance, né? Challenging, né? Resoluções, ele é um plano. Tudo isso são associados a palavras que a gente pensa quando a gente fala nesse sistema, né? E, pessoal, eu acho que se você alinhar uma cultura corporativa interessante, né? Ter uma cultura aberta, cultura que é aberta por padrão, uma cultura que envolve todas as pessoas, né? Os seus clientes, seus funcionários, que pense ousadamente, que use um sistema desse para poder sistematizar, né? Para poder manter o ritmo do negócio associado. Eu acho que basta imaginar aquilo que não é imaginável, que você jamais pensaria que você conseguiria fazer, que pode ser que você vá conseguir atingir, né? Fazer os moonshots, né? Ou pensar grande, pensar 10 vezes. Então, vão atrás, sim, dos seus sonhos, com sistematização, melhor ainda. Pessoal, de novo, obrigado. Esses slides já estão aí no SlideShare. Obrigado, pessoal.